Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a gente se apaixonar novamente. Por que a gente vai falar sobre isso? Você vai entender talvez depois que a gente ler o nosso texto. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim. Vou começar a ler então a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor querido, queremos agora pedir que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, que a Tua palavra gere em cada um de nós conversão, mudança, Senhor, visão, sonho, que o Senhor, pela Tua palavra hoje, nos encha da Tua graça, do Teu Espírito, do Teu amor, que o Senhor nos encha, Senhor, de esperança, que o Senhor nos encha do primeiro amor que talvez um dia tenhamos experimentado intensamente na Tua presença, mas que possivelmente alguns perderam. Que o Senhor nos faça sair daqui hoje um pouco mais apaixonados pelo Senhor, um pouco mais deslumbrados com esse relacionamento ao qual o Senhor nos chama, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Há algum tempo eu li um livro de um psiquiatra muito famoso, um dos autores mais vendidos hoje no mundo, chamado Augusto Cury, e uma coisa interessante que ele trabalhou naquele livro foi uma ideia da importância que tem a gente elogiar as pessoas. A gente está sempre pronto a criticar, a gente está sempre pronto a apontar os defeitos, não é? E muitas vezes, quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, mais liberdade a gente tem para apontar os defeitos delas. E às vezes a gente critica e fala mal das pessoas que a gente mais ama, curiosamente, contraditoriamente, não é? E na verdade, ele fala sobre a importância do elogio. Não é que a crítica não deva existir, mas ele defende nesse livro que ninguém deve criticar uma pessoa sem antes elogiá-la, porque o elogio impedirá que a pessoa se sinta reduzida às suas características negativas. Não é isso que a gente faz às vezes cruelmente, mesmo sem perceber? Não é esse impulso às vezes que tem no nosso coração pecaminoso de criticar a pessoa e reduzir ela ao defeito dela? A partir dali aquela pessoa não é mais um todo que tem defeitos e qualidades, ela é só os defeitos dela, não é verdade? Às vezes a gente age assim, e é interessante que parece que esse psiquiatra trouxe uma ideia nova, um conceito novo, revolucionário. Talvez alguns, por falta de conhecimento, acreditem nisso. Mas quando a gente vai para as cartas de Jesus no Apocalipse, o autor dessas cartas é Jesus, as 7 igrejas, e a carta a Éfeso, que a gente acabou de ler, é uma delas, a gente percebe que Jesus usava essa mesma estratégia. É bem verdade que das 7 igrejas, 2 ele não tece elogio nenhum. Elas não tinham razão para serem elogiadas, é uma coisa meio dura, né? Às vezes acontece isso. Mas as outras 5, antes de ele apontar qualquer dificuldade que a igreja precisasse ser tratada, ele começa elogiando. E é interessante que ele não mede esforços para elogiar a igreja de Éfeso. Olha o que ele fala, ele diz que Éfeso era uma igreja empenhada no serviço.
empenhada no serviço, uma igreja trabalhadora, uma igreja que arregaçava as mangas, era composta por gente que não dormia no serviço, gente que estava mesmo disposta a botar para quebrar, fazer valer o ministério, levavam a sério aquilo ali. No verso 12 ele fala isso. Ele elogia também dizendo que era uma igreja perseverante e paciente na tribulação. Olha que elogios maravilhosos. Uma igreja serva, visionária, uma igreja perseverante, uma igreja madura, segundo Jesus, para provar os falsos líderes ordenados que havia na igreja. Haviam falsos líderes se auto-intitulando apóstolos. Ele elogia a igreja dizendo: olha, vocês estão sendo capazes de provar eles e negar a autoridade deles. Vocês estão tendo maturidade. Gente, quem não quer receber esses elogios do próprio Jesus em carta? Não é? Outra coisa, olha, vocês foram fiéis à sã doutrina. Vocês estão firmes na Bíblia. A Bíblia é a rocha, é a base, é o fundamento de vocês. Vieram esses tais nicolaítas. Nicolaítas significa dominadores do povo, né? E eram homens que encorajavam os crentes à idolatria e à prostituição cultual, que era uma prática comum das religiões daquela época. Esses eram os nicolaítas. Buscavam cativar cristãos a práticas pagãs. E ele elogia Éfeso porque aquela igreja teve maturidade para se posicionar diante daquelas heresias, daqueles absurdos. E aí, gente, depois de tanto elogio, como é que a gente fica, não é? Talvez a igreja estivesse ali, Jesus está enchendo a nossa bola, né? E talvez eu e você, se estivéssemos lá, íamos nos sentir: olha como a gente é bom. O próprio Jesus reconhece que a gente é bom mesmo, né? E aí, de repente, Jesus fala assim: olha, vocês já se enquadram num padrão de excelência do ponto de vista humano, ou até mesmo de vocês, eclesiástico. Contudo, tem uma característica que vocês perderam, que é a essência, que é fundamental. Não tem como uma igreja ser igreja sem essa característica. Tudo mais vira mero movimento, vira mera organização, instituição, se não tiver essa característica essencial, que é o primeiro amor. Eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor, gente? É aquela paixão, é aquele entusiasmo com as coisas de Deus, é aquele deslumbre com a possibilidade de falar com o Criador do universo e Ele me ouvir. Tenho contra vocês que para vocês Deus se tornou um objeto de decoração. Deus já não é mais um ser pessoal, diante de quem você se prostra, se quebranta, diante de quem você abre o coração, com quem você se relaciona. Como a gente ouviu na semana passada, não é aquele com quem você tem permanecido, não é aquele com quem você tem passado tempo. E esse é um risco que todos nós incorremos, gente. Uma igreja madura, maravilhosa como Éfeso, incorreu nesse risco e nesse erro. Nós também podemos incorrer nesse erro. Eu lembro que o pastor Henrique já contou essa história algumas vezes, de quando ele se converteu e ele vivendo esse entusiasmo, esse primeiro amor, essa paixão por Deus, pelas coisas de Deus. E uma certa pessoa chegou para ele na igreja, ele tinha uns 20 anos, a idade de alguns de vocês aqui, e a pessoa falou para ele: olha, aproveita, porque logo, logo isso vai passar, isso é o primeiro amor, tá? Mas logo, logo isso acaba. Completamente equivocado, né? O que Jesus está falando para Éfeso é que esse negócio de primeiro amor não é uma coisa que deve ser encarada como uma característica do início da caminhada com Deus. Deus quer que a gente caminhe com Ele até o último dia da nossa vida, vivendo esse primeiro amor, essa paixão por Ele, pelas coisas dEle, pela palavra dEle. Nós podemos nos desapaixonar, podemos perder o entusiasmo, podemos assistir aos projetos do reino e falar: olha que projetos legais, mas eles não podem contar comigo porque eu já estou ocupado demais, eu não tenho cabeça para esses projetos. Podemos assistir aqueles que estão servindo, trabalhando, amando, se apaixonando
sem deixar que isso nos contagie, sem deixar que isso nos incomode, sem permitir que isso nos faça rever a nossa atitude. Às vezes, a gente pode observar, por exemplo, esses projetos do GOL, congresso, retiros, ano que vem, essa agenda de planejamento e tudo, e se vê meio que de fora. Não sou eu que estou ali, é o GOL, talvez o Jonatas, talvez, sei lá, o conselho, não sei, alguns jovens da igreja que são mais envolvidos, que são o GOL. Eu não, eu só vou lá, participo superficialmente. E isso, sem dúvida nenhuma, pode estar revelando para você que, de algum modo, você perdeu esse zelo, essa paixão, esse ardor, essa chama já não arde mais no seu coração, como um corpo sem vida. E a gente tem que parar para pensar no que está acontecendo com a gente. Será que a gente virou esse corpo sem vida? Será que eu já não me sinto mais parte dessa missão? Será que eu penso no avivamento como algo que vai acontecer com alguém, como algo que vai acontecer num determinado momento, que vai acontecer com a galera, que vai acontecer do todo para mim? Ou será que eu penso em avivamento como algo que vai começar em mim, no meu coração, na minha vida? Alguns de vocês aqui experimentaram, não tenho dúvida nenhuma, porque eu acompanhei a história do Sal e Sol, a história da juventude da igreja, um grande avivamento na igreja. Não era simplesmente um grupo jovem com uma linguagem interessante, não era simplesmente um grupo comprometido com o labor, com o serviço, como Éfeso. Era um grupo apaixonado por Jesus. É um grupo que tem que continuar apaixonado por Jesus, que tem que permanecer em Cristo, tem que permanecer apaixonado por Ele. Às vezes a gente tem um saudosismo, aquela ideia de que, poxa, que tempo bom, que época boa quando eu me converti, que experiência maravilhosa com Deus, o retiro assim assado foi maravilhoso, quantas experiências boas eu já tive. A gente gosta de fazer um álbum de recordações da nossa experiência com Deus, mas Deus quer fazer selfie com você, agora, né? Estou aqui junto, não é um álbum de recordações, não é uma coisa que eu experimentei lá atrás, em alguma época áurea, maravilhosa, é algo que eu tenho experimentado hoje. De repente, o GOL, a igreja, podem falhar na organização, na visão, em uma coisa ou em outra, mas essa chama não se apaga, né? Não se apaga, porque isso é uma experiência pessoal de uma vida constantemente apaixonada no primeiro amor. Como é que a gente faz, caso você hoje, pensando e refletindo aqui, descubra que você já está vivendo nisso aí? Algumas aplicações que o próprio texto nos dá. O próprio Jesus não simplesmente aponta o problema, mas ele já oferece imediatamente a solução e a resposta. No verso 5 ele diz: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é lembre-se de onde você caiu. O que está dando errado? Por qual é a razão disso? Parece fácil, né? Eu lembro o que deu errado, eu lembro por que eu estou vivendo assim hoje. Mas não é fácil não, porque você vai ter que reconhecer coisas que você não quer reconhecer. Você vai ter que confessar coisas que você não quer confessar. Muitas vezes nossos maiores problemas relacionais são dentro de casa, não é? Nossos pais, nossos irmãos, sabe por quê? Porque mais do que ninguém, eles têm condições e autoridade para dizer para você o que você precisa ouvir, que nem sempre é o que você quer ouvir. E a gente então precisa se abrir para me lembrar de onde, a gente precisa se abrir para a gente se lembrar de onde a gente caiu. Eu preciso me abrir se eu perdi a paixão. O que eu fiz de errado para que hoje eu estivesse experimentando um coração tão duro, tão frio, tão distante, tão descrente, tão cético, tão desapaixonado? Interessante que quando Paulo fala lá em Coríntios 11, a respeito da ceia, ele fala que a gente deve se examinar antes de tomar a ceia, e às vezes a gente para a leitura do texto ali, não é? Sabe como é que ele continua dizendo? Assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados,
mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele fala assim, gente, antes de tomar ceia, faça um momento de autojuízo, de autoexame, julgue a você mesmo, à luz do que você sabe ser a vontade de Deus para você. Lembre-se de onde você caiu. Confesse o que você tem feito de errado. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar tentando achar razões falsas e mentirosas para o teu coração estar distante de Deus, estar cético, estar frio. Cuidado com essas armadilhas. Por isso que Paulo nos adverte assim. Muito fácil a gente ser crítico, a gente ter um espírito crítico, mas é muito difícil a gente ser autocrítico, a gente se julgar. Por isso a Bíblia nos convida a colocar um espelho diante de nós e nos encarar, inclusive com os nossos defeitos, e confessá-los diante de Deus. Então a primeira atitude é essa, nós reconhecermos onde temos falhado e quais as reais razões de termos esfriado no nosso primeiro amor. A segunda coisa que Jesus nos orienta a fazer é arrepender-nos. Mas eu estou sempre arrependido, porque toda vez que eu peco, eu vacilo, eu me sinto mal e eu falo, Deus, eu estou mal porque eu caí, porque eu errei. Só que a palavra arrependimento vem da palavra grega metanoel, ela denota uma radical transformação de pensamento, atitude e direção. Vejam que não é a mesma coisa que remorso. Aquele sentimento ruim é remorso. Ele não pode não produzir nada. Já a palavra arrependimento é a palavra que Paulo usou lá, metanoia, né, que é uma variação em Romanos 12, 2, para dizer que a gente deve se transformar pela renovação da vossa mente. Quando ele fala que a gente deve se transformar, ele está usando a mesma palavra. Arrependimento e transformação são duas palavras gregas casadas na Bíblia, na teologia bíblica. Não tem essa coisa de que, eu estou morrendo de arrependimento, mas nada mudou. Arrependimento sempre vai apontar para uma mudança, para uma direção, para uma radical transformação de atitude. E não simplesmente um sentimento ruim, um remorso. Isso não produz nada. Você fica mal, eu errei. Mas Deus não quer isso de você. Ele quer que você reconheça e que você se disponha a mudar. Que você coloque diante dele o teu erro e fale, Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu conto com a tua intervenção para mudar o meu coração. Provérbios 28, 13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem finge que está tudo bem o tempo todo, não chega a lugar nenhum, é isso que ele está falando. Mas quem quer uma vida de compromisso radical com Deus e tem um coração transparente diante de Deus e abre o coração e rasga o verbo e dá nome aos pecados, esse vai alcançar misericórdia. Esse vai viver apaixonado por Deus. Gente, nada mina mais a nossa paixão por Deus do que a gente ficar encobrindo pecado, do que a gente ficar vivendo de aparências. Por outro lado, nada acende ou reacende mais a nossa paixão por Ele do que a confissão, do que a transparência, do que uma atitude no sentido da transformação. A atitude positiva gera uma outra atitude positiva, uma verdade revela outra verdade, e assim a gente vai vivendo com a palavra dele como lâmpada para os nossos pés. A terceira e última aplicação que Jesus faz da sua mensagem à igreja de Éfeso é que ela devia voltar à prática das primeiras obras. Pratique as obras que você praticava no início. Lembre-se de onde caiu, reconheça, arrependa-se, transforme-se. Só que para isso, você tem que voltar à prática das primeiras obras. Voltar a fazer o que você fazia no início. Você lembra quando você teve um encontro com Deus, que você começou a ficar fascinado com as verdades que você estava ouvindo,
e que você estava lendo na palavra, e você queria conhecer mais e mais a palavra, e você queria orar, se comprometer, e de repente frequentava as reuniões de oração, ficava desejando ardentemente o dia do retiro chegar, porque era o dia de você experimentar uma comunhão intensa com Deus e com a igreja. Se lembra desses dias? O que você fazia nesses dias? Você lia mais a sua Bíblia, não lia? Aquele primeiro amor. Talvez você gastasse mais tempo orando, não simplesmente orando por orar, mas orando como forma de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento real com Ele. Adorar, não repetindo palavras decoradas, mas com convicção das verdades que canta. Ler a Bíblia não como um sabichão que já conhece ela toda, mas com humildade, com um coração ensinável. Servir não mecanicamente, mas como um verdadeiro agente do reino de Deus. Uma coisa que pode ser um referencial para você parar para pensar na sua vida hoje é essa questão do serviço. No caso de Éfeso, eles tinham a atitude do serviço, mas faltou o primeiro amor. E a respeito do serviço, tem 3 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, que é possível que alguém faça a obra de Deus depois de ter perdido o primeiro amor. Éfeso é uma prova disso, não é? A segunda coisa é que é possível que alguém que vive no primeiro amor não procure se envolver tanto com a obra de Deus. E também é um erro, a gente também não pode permitir isso. Mas é certo que aquele que não procura se envolver com a obra de Deus perdeu o primeiro amor. É certo que você pode até estar no primeiro amor e ainda não estar envolvido, mas pelo menos procurando se envolver, você vai estar. Sonhando em se envolver, você vai estar. O primeiro amor nos impulsiona a servir, a agir no sentido de servir a Deus, de buscar viver para Ele e fazer todas as coisas pensando nele. Deus quer reacender as primeiras obras em nós, para que a gente faça a sua obra como é devido. Ele quer reacender essa paixão. Por isso não tem atalho, não tem segredo, não tem receita. Simplesmente usar os recursos que Deus nos deu para a gente se alimentar e se fortalecer na caminhada com Ele. E isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente viva no primeiro amor. Sabe por quê, gente? Que isso não é uma opção para nós, e é isso que Jesus fala aqui. Que se a gente não se arrepender, Ele diz que Ele vai vir e vai tirar do seu lugar o seu candeeiro. É isso que Ele fala no verso 5 no final. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro é um símbolo da igreja, a igreja que é luz do mundo. Fala, olha, vou apagar, se você simplesmente não tem servido. Agora, se você voltar à prática das primeiras obras, aí é uma promessa muito linda dele aqui. Ele diz que a gente vai comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe por quê? Porque Éfeso era uma cidade idólatra, idolatrava a Diana dos Efésios, que era Ártemis, na Grécia, a mesma deusa da fertilidade, e ela tinha uma árvore sagrada, que era a talmareira, que era a árvore, né, afrodisíaca, aquela coisa toda, e eles acreditavam que comendo daquela árvore, eles estariam melhor capacitados a entrar nos ritos de prostituição cultural lá em Éfeso, que os nicolaítas apoiavam. E ele está falando assim, olha, se vocês estiverem vivendo no primeiro amor, vocês não vão se sentir atraídos a comer dessa tamareira do diabo, dos frutos que o mundo tem oferecido. Vocês vão estar tão apaixonados por Deus, que vocês vão comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa não é apenas uma expectativa futura, é uma realidade presente, de que a gente venha se alimentar de Deus e que a gente venha viver na presença dEle cada dia. Queridos, a gente quer, de fato, viver um novo tempo, viver um tempo de despertamento, um tempo de primeiro amor, um tempo de a gente se reapaixonar por Deus, pelas coisas dEle. Isso não é uma coisa que vem
que vem do todo para o particular, vem do particular para o todo. Tem uma galera que tem frequentado a reunião de oração, começaram o WhatsApp há pouco tempo, e eles têm ali procurado, por todos os meios, se encorajar a buscar a Deus, a se comprometerem com Deus, a voltar à prática dessas primeiras obras, e tem sido muito bom. Eu testemunhar isso ali que eu tenho testemunhado no grupo, é um meio que se criou, para que a galera se encoraje, se incentive a isso. Há muitos meios pelos quais você pode recobrar essa caminhada com Deus. E quando Jesus fala isso para a igreja de Éfeso, ele fala isso porque ele ama a igreja de Éfeso, porque ele quer ver a igreja de Éfeso espiritualmente pegando fogo, ele quer ver a igreja de Éfeso cheia de vida, cheia de relacionamento com ele, fazendo muito, mas para a glória dele, não para a glória própria, não simplesmente para ser elogiada como uma igreja laboriosa, mas para ser elogiada como uma igreja cheia do Espírito dele, para a glória dele. Você quer isso também para a tua vida? Tem poucos que querem, amém? Quem quer isso para a sua vida? Diga amém. Amém? Vamos fazer uma oração então? Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui, a gente vai fazer uma oração nesse sentido, e eu queria fazer uma coisa diferente do que a gente está acostumado aqui, que é te dar a oportunidade de expressar isso fisicamente para Deus, né, e vir aqui para a gente fazer uma oração nesse sentido, clamando para que Deus, pelo poder do Espírito, enche o teu coração e reacenda essa chama no teu coração, reavive o teu coração na presença dEle, te faça querer se comprometer com Ele mais, se engajar mais na obra dEle. Então, vou dar a oportunidade de você vir aqui à frente e a gente vai, então, orar junto aqui por isso.